Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis do Antigo Testamento, no capítulo 41, e agora começando o versículo 37. No estudo anterior, nós vimos que José decifrou os sonhos do faraó, e agora o José vai receber o seu galardão pelo seu trabalho, né? Então, ele aconselhou ao faraó a guardar durante 7 anos muitos grãos para proteger a terra dos 7 anos seguintes, que seriam de muita miséria, a terra não seria produtiva. Então, o pessoal gostou disso. E aí o conselho agradou o faraó e a todos os seus oficiais. O faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como quem esteja o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às suas ordens, só no trono te procederei. Então, agora vejam vocês, quando o médium ele consegue se estabelecer com seu mediunato, somente Deus está acima da sua atitude de médium, porque Deus está dentro de cada um de nós. E lá no Egito, o faraó era considerado Deus. Então o faraó falou assim: só eu estarei acima de você, mais ninguém. Então é quando o médium busca cumprir sua tarefa de médium, então ele é soberano na sua mediunidade. E o faraó, representando Deus, é o mesmo Deus que está dentro de nós, na representação metafórica aí. Então, quando o médium assume a sua postura de trabalhar pelo bem, como José, nós estamos vendo a história dele, ele está sempre posto ao bem, vencendo todas as dificuldades, todas as provas, e aonde ele estava, ou ele esteve, ele pregou o bem, ele foi o bem, ele não deixou se levar por influenciação nenhuma, foi sempre o bem. Então agora ele é alçado à posição superior, assim também com o médium, quando ele é alçado à posição superior dentro da sua mediunidade. Enquanto ele está claudicando nela, ele vai errando, acertando, mas chega uma hora que ele assume a mediunidade. Assim como nós assumimos a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, nós vamos assumir a mediunidade. Ela será uma parte natural, integrante de nós. Por isso que nós estamos estudando mediunidade. O faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o faraó tirou o anel da sua mão e colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Nós vamos encontrar alguma coisa semelhante a isso na parábola do filho pródigo, que é quando o moço volta para casa, o pai dá para ele também um anel, né? Dá um brasão da família. Então, quando o faraó deu o anel, deu o ouro, seria a riqueza da família. Então, assim também Jesus colocou na parábola do filho pródigo. O pai deu ao filho que retorna o brasão da família. Agora, você faz parte da família universal. Deu para ele a túnica da nobreza e deu para ele a sandália como representando: eu vou tirar teus pés da terra. Você agora está acima da terra. Então são símbolos muito interessantes que nós vamos aí vendo nesses estudos, né? Ele fez subir sobre o melhor carro que havia depois do céu, e gritava-se diante dele: Abraque! Assim foi ele preposto de todas as terras do Egito.
muito, muito interessante, né? Que agora ele mostra para o povo a figura de José. Agora José está estabelecido, ou seja, a mediunidade, né? Deus interno nos estabelece como médiuns. E nós, então, vamos começar o nosso trabalho mediúnico. O faraó disse a José: eu sou o faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o faraó impôs a José o nome de Safanete-Faneque. Ele deu como mulher a Asenete, filha de Putifar, sacerdote de On, e José saiu a percorrer o Egito. Agora você ganhou o mandato mediúnico. Deus te outorga o mandato mediúnico. Você venceu todas as suas dificuldades, você assumiu o campo do bem, o universo do bem para você atuar. Então agora você está dentro do universo do bem. Aí Deus te dá o mandato. Percorra tudo que você puder percorrer com a tua psique. Então, quando nós vemos hoje espíritos da envergadura de Bezerra de Menezes, de André Luiz, de Emmanuel e outros tantos que a gente nem imagina, quando eles podem ver em todas as partes, é como um sol, né, que joga seus raios e ilumina todo o sistema. Então, assim também, esses espíritos, eles estão livres, não estão mais presos, estão em todas essas partes. José tinha 30 anos quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito, e José deixou a presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito, e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar, em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda medida. O que isso quer dizer? Então, na hora que você assume a mediunidade, que você é senhor da sua mediunidade, agora você vai operar com a mediunidade, você agora vai trabalhar. Então você recebeu a outorga do faraó, a outorga de Deus, agora é o trabalho. É o que nós vemos aí na história, e também na história do Espiritismo, quantas médiuns que se entregaram ao trabalho do bem, ao trabalho de Jesus. E ainda se entregam nos dias atuais. Eu fico pensando no Divaldo Franco, aquela idade toda dele, viajando para todos os lados, pelo mundo. Isso é uma entrega total de confiança a Deus. Não é? E tantos outros que fizeram isso, Chico Xavier, a gente tem o Chico como exemplo maior, né? Mas também temos outros médiuns que fazem isso, que têm uma entrega absoluta, total ao trabalho do bem. Então, são às vezes médiuns curadores que ficam aí o tempo todo atendendo pessoas, ajudando com ectoplasma, ajudando, minorando as dores alheias. Sabe, isso é muito interessante. É o que José fez. Então eu tenho um mandato agora, não tem? Tem, então eu vou trabalhar. Essa é a informação maior que nós temos aqui nesse texto. Aí vem os filhos de José, né? Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos que ele deu a Senete, filha de Putifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele chamou de Efraim, porque disse ele: Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. Ou seja, ele queria ficar com os pais, né? Ele queria ficar com o pai dele. Era o sonho dele ficar com Jacó, mas ele foi tirado de lá. E aqui tem um detalhe bem interessante, é o seguinte, agora nosso trabalho histórico, ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim. Se nós olharmos as 12 tribos da Palestina, de Jerusalém, ou de Canaã, como queiram, nós vamos encontrar esses nomes lá, Manassés e Efraim, porque eles deram nome de 10 tribos a filhos de Jacó.
e 2 tribos aos filhos de José, Manassés e Efraim, certo? Então, o trabalho de José foi tão profícuo que ele se perpetua lá nas tribos de Israel e também na história até a atualidade. Hoje, quando nós estudamos o Antigo Testamento, a história dos Hebreus, nós vamos encontrar os filhos de José, Manassés e Efraim, sendo representados pelas tribos, por 2 tribos lá de Israel. Chegaram ao fim os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como predissera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu pão, e o povo, com grandes gritos, pedia pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimento aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimentos com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Olha que interessante, né? Toda a terra aqui, a gente sabe que são setores, né? Como foi o dilúvio, é um setor. Mas olha que interessante, quando o médium faz um trabalho profícuo, correto, dentro da justiça que tem que ser feito, o que ocorre com ele? Ele atende a uma grande parcela da humanidade. Viu como é que a gente tem que trabalhar essa mediunidade em nós? Como que é importante trabalharmos essa mediunidade? Porque no momento em que nós nos tornamos realmente médiuns com mandato mediúnico, como André Luiz explica, nós nos tornamos pessoas que vão saciar fomes e sedes. Até gente que vem de muito longe para nos buscar os recursos. Então, por isso que é importante estudarmos, sabe? A mediunidade, por isso que é importante estudarmos essa grande benesse de Deus para todos nós, que é a mediunidade. Então, José se torna o primeiro grande médium que se tem notícia na Bíblia com operação para o povo, porque Abraão e Isaac e Jacó também tinham mediunidades muito grandes, mas em José a mediunidade ela é mais aberta, ela tem resultados mais profícuos, não só para eles, o povo israelita, mas também para os povos em geral. Quando Jesus lá na frente vai dizer assim: os meus discípulos virão do Oriente e do Ocidente, de toda parte. Então você observa aqui nessa mediunidade de José que ela proporciona, ela deixa com que as pessoas busquem esse grande médium para saciar sua fome e sua sede. É evidente que historicamente eles estavam procurando realmente o alimento para o corpo, mas se nós fizermos aquela análise também mais transcendente, nós vamos entender isso. O médium com Jesus, com o trabalhador do bem, ele está sempre pronto a saciar fomes e sedes. É bem importante estudarmos isso. É bem importante entendermos isso. Você vê que está tudo nas nossas mãos. Graças a Deus que hoje nós temos doutrina espírita. Porque eu imagino que os nossos irmãos de outras crenças e que utilizam da Bíblia, eles não têm esse entendimento. Eles pensam em José como um ser que existiu há 3.500, 3.600 anos atrás. Só isso, historicamente. Eles narram José histórico, que já é bom, mas não narram José médium, sabe? Aquele que trabalhou, aquele que colocou nas mãos do povo tudo aquilo que o povo necessitava, e acima dele somente o faraó. Ou seja, quando o médium se predispõe a esse grande trabalho, acima dele somente Deus. Muito interessante tudo isso, viu? E aí nós encerramos aqui o capítulo 41, e no capítulo 42, que nós vamos começar no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar agora
um outro momento muito interessante na vida de José. Então, eu convido vocês ao nosso próximo encontro. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe sua casa, abençoe seus familiares, mas principalmente os seus propósitos espíritas. Estude mediunidade, meu irmão, minha irmã. Isso aí é natural em nós. Precisamos tomar posse dessa herança que temos. Fiquem com Jesus.